finalmente chegamos aí no momento onde trazemos uma das principais aulas deste curso, que é preparando o nosso microcomputador para a instalação do sistema operacional. Nesta aula nós vamos abordar aqui a preparação do seu computador fisicamente, deixar o computador pronto para instalar o sistema operacional. Então aqui nós vamos tratar a respeito do particionamento das unidades de disco, dos seus HDs. No caso, se você tem um ou mais HDs, eles devem ser particionados corretamente para receber os sistemas operacionais. E vamos tratar também da formatação do HD, que pode ser feito juntamente com o particionamento, e depois nós vamos mostrar aqui também uma abordagem mais técnica, mais prática, né? Vamos aqui passar por uma preparação do setup e tudo, deixar o computador pronto para o sistema operacional. Nesse primeiro momento vamos mostrar aqui a preparação do seu computador na tela do CMOS Setup, onde você deve preparar aí o seu computador para inicializar em modo de manutenção, para inicializar a partir da unidade de boot, que é a unidade onde você vai ter ali o seu DVD ou o seu pendrive do sistema operacional. Vamos exemplificar aqui usando o modo mais tradicional, que é preparando o seu computador para inicializar a partir da unidade de CD e DVD. Então, ao inicializar o seu computador, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no setup. Para entrar no setup, você vai teclar aí a tecla F2 ou a tecla Delete. Isso vai ser de acordo com o modelo da sua máquina. Você poderá obter essas instruções mais detalhadas no manual técnico do seu computador. Uma vez que você tenha entrado no setup, você deve procurar a tela de prioridade de boot. Ela normalmente vai estar em inglês, o seu setup normalmente está em inglês, e normalmente essa tela de prioridade de boot é a tela Boot Device Priority. E nessa tela de boot você vai optar pelas configurações do seu boot. Você vai ter que fazer a ordem do seu boot da forma correta. É a ordem lógica que o computador vai usar para inicializar o sistema operacional. Por que nós colocamos aqui o CD-ROM como o primeiro boot device? Porque ao ligar o computador, ele tentará fazer a leitura primeiro do CD-ROM. E caso ele não encontre o sistema operacional no CD-ROM, então ele vai tentar fazer a segunda leitura de boot, que é do hard drive do nosso disco rígido, ok? Como o nosso disco rígido não tem nenhum sistema operacional, então o computador ele vai ficar com uma tela preta, uma tela de inicialização constante, e ele não vai sair daquela tela. Quando inicializarmos o computador com o CD ou DVD do nosso sistema operacional, então ele vai inicializar ali o primeiro boot pelo CD-ROM e vai inicializar o sistema operacional. Vamos ver isso na prática logo em seguida. Uma vez feitas essas configurações, você vai até a tela de saída. Você pode teclar a tecla F10 do seu teclado ou simplesmente encontrar a tela de saída através aí do seu utilitário de BIOS Setup. E então você deve escolher a opção Save Changes and Exit, que significa salvar modificações e sair do setup. Então este é o procedimento padrão para que você possa inicializar o seu computador na forma correta, no modo de manutenção. Uma vez feitos esses procedimentos, o seu computador inicializará. Para isso é importante que você já tenha aí provisionado e preparado o seu CD de instalação do sistema operacional e esteja com esse CD de instalação dentro da unidade de DVD. Eu até recomendo, né, que quando você abrir essa tela de setup já esteja com o CD ou DVD de inicialização no seu CD-ROM. Bom, fica agora aqui a resposta para aquela pergunta que eu tenho certeza que vai surgir aí nas perguntas do curso. E se eu quero inicializar o meu sistema operacional a partir de um pendrive? Então é muito simples. Voltando aqui na tela de boot, você terá ali a opção ali de
inicializar a sua unidade, né? No caso do nosso exemplo ali é PXE1, UND1, né? BUS slot. Provavelmente isso é de acordo com a sua máquina, você terá uma opção. Então, qual é a regra? É procurar ali a unidade que inicializa a sua unidade USB. Você poderá ter várias opções aí dependendo do setup da sua máquina. Então você deve inicializar essa unidade referente ao seu pendrive e colocá-la no lugar ali do CD-ROM. Nesse caso, você vai inicializar no primeiro boot device a unidade USB que inicializa o seu pendrive. Você vai salvar e sair da mesma maneira e o seu computador vai inicializar pelo pendrive. Então, vamos agora para a tela de inicialização do sistema. No nosso caso, nós estaremos utilizando para esta aula o nosso DVD do Hirings Boot versão 15.2 Proteus, que está disponível para download na área de downloads do nosso kit técnico do curso. Faça o download desse arquivo ISO, converta-o no seu disco, no seu pendrive de boot e tenha-o preparado para o momento de inicializar. Na sequência, vamos inicializar aqui o nosso computador de testes utilizando nosso Hirings Boot versão 15.2 Proteus. Bom, pessoal, uma vez inicializada aqui a máquina no nosso disco do Hirings Boot 15.2, essa é a primeira tela que nós receberemos aqui do nosso DVD de instalação. É a primeira tela que o computador vai exibir logo após dar o boot, utilizando o nosso CD de manutenção, nosso DVD de manutenção, né? E essa tela aqui do Hirings Boot, inicialmente ela tem aqui várias opções. Você pode inicializar aqui do disco rígido, né? E você tem aqui a opção dos programas. Esse aqui são os programas DOS, né? O menu DOS, o boot menu do Hirings Boot. Nós traremos aí depois algumas aulas com abordagem neste aplicativo, que é um aplicativo que roda em modo DOS. E nós temos aqui algumas opções. Nós temos as opções do Windows, né, para executar. Os executáveis do Windows, aqui nós temos o Mini Windows XP e o Mini Windows 7, que são versões live do Windows para manutenção. Ele simula um sistema operacional Windows com configurações mínimas para que você possa realizar a manutenção no seu computador sem acessar o sistema operacional do seu computador. Então, no nosso caso aqui, que nós estamos com um computador assim do zero, com um disco rígido do zero, no modo fábrica, então nós só conseguiremos executar o computador usando uma dessas versões. E por fim, nós temos aqui as opções de sistema operacional Linux. Caso você queira trabalhar em modo Linux, então tem aqui também o simulador de sistema operacional Linux em modo live, para que você possa também fazer a sua manutenção usando o modo Linux. Para a preparação do nosso sistema operacional aqui, nós vamos partir do princípio aqui com o nosso Windows Live. Então vamos escolher uma dessas versões. Observe que se você for nos menus aqui, no menu Windows, você é levado aqui até uma tela onde você pode escolher aqui o sistema Windows XP ou o Windows 7, dependendo das configurações do seu computador. Se for um computador muito antigo que você vai consertar, talvez ele só aceite o Windows XP. Já os computadores mais novos geralmente executam bem o Windows 7. Se eu quiser retornar ao menu, vou retornar aqui para mostrar as outras opções. Aqui nós temos a opção do Linux, né? Na tela do Linux nós temos aqui alguns sistemas que podem ser inicializados aqui. Temos aqui o Parted Magic Linux. Nessa tela aqui você pode fazer um particionamento para Linux utilizando aqui esse CD. Temos ele aqui com algumas opções avançadas. Temos aqui o System Haskell CD Linux, que é uma outra distribuição Linux para manutenção. E temos o
Backtrack Linux, que é uma distribuição mais assim voltada para o mundo hacker, para penetração de sistemas, para operações assim no modo forense. Ela é uma distribuição mais destinada a programadores, a pessoas que têm um conhecimento hacker, e ela poderá ser tratada num outro curso que nós temos em mente aqui. Já estamos preparando aqui um outro curso onde tratamos mais de distribuições Linux para hacker e para atividade forense, ok? Lembrando que em nossos cursos nós só ensinamos o teste de penetração para atividades hacker éticas, ou seja, nós não ensinamos aqui o hackerismo no sentido de atividades ilegais. Isso nunca será ensinado aqui. Então é muito importante você estar a par disso, que o nosso curso para hackers, ele é um curso para hacker ético, e nós vamos ensinar apenas os procedimentos da profissão do hacker ético. Bom, voltando aqui, vamos aqui ao foco do nosso estudo de hoje. Vou voltar aqui ao menu principal e vou abrir aqui o meu computador para inicializar aqui a primeira vez, para fazer aqui o particionamento lógico das unidades de disco, e também deixá-lo formatado, pronto para receber aqui a nossa instalação nova do Windows. Vamos abrir aqui para o nosso modo de teste e inicializaremos aqui em modo Windows 7. Basta escolher a opção Enter e ele vai inicializar aqui o nosso sistema Windows de testes. Agora é só aguardar aqui o carregamento do nosso sistema em modo teste. Ele vai entrar aqui no sistema Windows em modo de manutenção, e aqui você poderá preparar o seu computador para receber a sua instalação nova do Windows. É importante lembrar que para aqueles que vão realizar esse procedimento num computador usado e que tinha arquivos antigos, é muito importante que você faça o backup de todo o conteúdo de arquivos antes de realizar esse procedimento. E uma das formas de realizar o backup é aqui nesse sistema operacional. Eu agora vou mostrar aqui para vocês. Vou esperar aqui o sistema carregar. E uma coisa interessante é que caso o seu sistema operacional tenha parado, tenha dado problema, você recebeu aquela tela de erro fatal do Windows, aquela famosa tela azul, e você não consegue acessar os seus arquivos, aqui nesse sistema operacional rodando o CD como nós rodamos agora, você poderá recuperar todos os arquivos do seu computador, caso eles não tenham sido corrompidos nesse procedimento aí de erro fatal, né? Como que é isso? É muito simples. Eu vou aqui, olha, vou acessar o computador. Uma vez que eu faço acesso ao computador, eu tenho acesso aqui ao meu computador em modo de manutenção. Dessa maneira, eu consigo aqui acessar aqui o meu computador e ter acesso ao meu HD. No meu caso aqui, eu não vou conseguir visualizar a minha unidade C original, por um simples motivo, porque eu estou utilizando um computador novo com um disco que ainda não foi formatado. Então, no meu caso, eu não consigo visualizar as minhas unidades, minhas partições de arquivos. Mas no caso, se eu estivesse trabalhando aqui com um computador que tivesse arquivos do cliente, um computador velho, um computador que deu problema, que parou de funcionar o sistema operacional, que o sistema operacional foi corrompido, eu conseguiria tranquilamente aqui visualizar aqui as unidades C, D e demais partições que esse computador tivesse. Dessa maneira, eu poderia de uma forma muito prática espetar um pendrive na inicialização vazio e copiar, né, todos os meus arquivos para um pendrive ou até mesmo para um HD externo. É importante que quando você for fazer esse tipo de procedimento, você já esteja com o HD externo conectado à sua máquina. Caso você vai usar um HD SATA, que ele já esteja conectado a uma unidade
SATA da sua máquina. Caso você vá usar um HD USB, que ele já esteja conectado também à porta USB onde você pretende utilizá-lo durante a manutenção. E inicializando a máquina com esses procedimentos prontos, você visualizaria aqui um HD que poderia ser usado como HD de backup para você copiar os seus arquivos da sua instalação antiga para ele. Então, dessa maneira, eu costumo até dizer no meio técnico que é a melhor forma de fazer backup, porque fazendo o backup dessa forma você restaura os seus arquivos todos na íntegra, sem perder nada. E quanto aos vírus, infecções, trojan, cavalo de Troia, você não precisa se preocupar agora, porque no momento em que você for fazer a restauração desses arquivos, você poderá escanear o seu HD todo em busca de infecções e poderá eliminá-las de uma vez por todas antes de restaurá-lo na sua máquina após a formatação. Todos esses procedimentos nós vamos mostrar para você nas próximas aulas após a instalação do novo Windows no seu computador. Bom, então vamos aqui. Lembrando aqui, vou mostrar para vocês essas 3 unidades aqui, elas são importantes. Esse aqui é a sua unidade de CD que contém o seu CD, o seu DVD do Hirens Boot. Então, essa unidade contém o Hirens Boot e essas 2 unidades aqui, o Driver B e o Mini 7, são 2 virtualizações criadas pelo Hirens Boot para criar esse ambiente de trabalho e você poder trabalhar aqui a manutenção do seu computador mesmo sem ter um sistema operacional. Então, essas 2 unidades aqui são unidades virtuais que o seu Hirens Boot CD criou no momento em que inicializamos o sistema com ele agora aqui. Bom, vamos então aqui mostrar as ferramentas de preparação do seu HD. Acessando aqui esse menu do Hirens Boot CD, você terá acesso a todo o pacote de ferramentas de manutenção de computador fornecido pelo Hirens Boot. Eu cliquei com o botão direito do meu mouse e clico em Open. Ou simplesmente eu posso vir aqui e dar 2 cliques. E agora ele abre para mim um menu personalizado do meu Hirens Boot CD. Eu vou deixar ele aqui no canto superior e vou acessar aqui todos os programas. Observe que aqui você tem assim um verdadeiro arsenal de software para manutenção de um computador. Aqui você vai encontrar ferramentas para antivírus, você vai encontrar ferramentas para backup, todos os browsers, né? Aqui você tem browsers para o browser que a gente fala são programas como o Explorer, né, para explorar arquivos. Então aqui você tem não somente os analisadores de arquivos do Windows, mas você tem também para ferramentas Linux. Vamos dizer que você tenha um HD nessa máquina que tinha um sistema Linux e que parou de funcionar e você precisa restaurar. Com esses exploradores aqui você vai conseguir visualizar, olha, com o Explorer 2F, S, XT2 Explorer. Esses aqui são exploradores específicos para você visualizar arquivos do Linux. Então, se você tem um HD com Linux e que deu problema, através desses exploradores você consegue visualizar seus arquivos Linux e restaurá-los, copiá-los para o seu HD de backup. Trabalhar com DVD e CD, né? Temos inclusive aqui o Ultra ISO, que você já deve conhecer, já foi tratado aqui na aula de criação de arquivos ISO. Então nós temos aqui o Ultra ISO, caso você queira, por exemplo, converter aí uma imagem, né, do sistema operacional num arquivo ISO e você não tenha condições de fazer isso na sua máquina normal porque você não tem o Ultra ISO ou porque o seu sistema parou, aqui você consegue usar aqui o seu Ultra ISO. Tem várias ferramentas interessantes, ferramentas de limpeza, né? Temos aqui ferramentas para trabalhar com drivers, né? Essas ferramentas aqui são ferramentas que buscam drivers do Windows, isso você verá depois da instalação do seu Windows.
quando você precisar ali. Lembrando que esse Hirens Boot ele roda também no seu Windows, em modo Windows, ok? Então você pode acessar essas ferramentas após a instalação do seu Windows, rodando o seu DVD do Hirens Boot no seu próprio sistema operacional Windows. E aqui você tem aí um arsenal de ferramentas para edição, né? Editores, esse aqui mais voltado para a área de programação e outros usos mais avançados. Aqui nós temos aqui novamente ferramentas de sistema de arquivos, né? E o que nós queremos aqui são as ferramentas de particionamento. Eu vou vir aqui nessa seção aqui, onde nós temos aqui, olha, ferramentas de particionamento, Partition Boot MBR. Aqui você encontrará várias ferramentas para fazer o particionamento. O que vem a ser o particionamento? É a preparação do seu novo HD para receber o sistema operacional. Você precisa primeiro particionar o seu HD para que depois você possa inserir o seu sistema operacional, instalar o seu sistema operacional nele. E nessa aula nós vamos trabalhar focado na instalação do sistema operacional Windows, que será o alvo de estudo das nossas próximas aulas antes de entrarmos no sistema Linux. Então, a partir daqui, comece a pensar no seu computador com o sistema operacional Windows. E nós vamos agora aqui abrir uma ferramenta. Eu particularmente gosto de utilizar essa ferramenta. Na minha opinião, uma das melhores ferramentas para preparar partições para o Windows. É o Partition Wizard. Ela estará aqui à disposição no seu CD Hirens Boot nesse menu. É o menu Partition Boot MBR e você vai abrir aqui a ferramenta Partition Wizard. Vou abrir essa ferramenta. Vamos esperar o carregamento da mesma e agora nós conseguiremos dentro dela visualizar aqui o nosso HD, que será o HD particionado para receber o sistema operacional. Prontinho, aberta a nossa ferramenta de particionamento. Essa aqui é a aparência que tem a nossa ferramenta, né? E agora você vai conseguir visualizar aqui um HD presente aqui, né? Uma unidade aqui presente de disco. Essa unidade de disco está não particionada e ela tem essa aparência, ela fica dessa maneira, que observe que ela não tem nenhuma partição, ela tem apenas o espaço todo físico disponível. Você observará que, para fins de exemplo, estamos usando aqui uma máquina virtual com recursos limitados e o nosso HD dessa máquina virtual ele tem 32 GB. Então nós estamos simulando a máquina no modelo de fábrica. Para a simulação, um HD de 32 GB é mais do que suficiente. Bom, vamos aqui então ao primeiro ponto. Nós precisamos criar uma partição que possa receber aqui o nosso sistema operacional, para que o Windows possa reconhecer essa partição, né? No caso do Windows XP, do Windows 7, existe um particionador interno também lá no sistema operacional que permite que você possa fazer isso. Mas nós estamos fazendo por aqui para mostrar aqui a lógica. É importante também porque se você tivesse aqui um HD que estivesse já com alguns problemas de arquivos e tal, você poderia simplesmente utilizar isso aqui para separar. Mas o que eu quero mostrar mais interessante é uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos e que eu utilizo em todos os computadores que eu trabalho. Eu costumo sempre ter um disco de arquivos separado do meu sistema operacional. Por que eu faço isso? Porque tendo uma unidade, uma partição separada para os meus arquivos, caso haja um problema de corromper o meu sistema operacional, eu não preciso usar um HD de backup, um HD externo. Eu posso simplesmente formatar o meu computador sem me preocupar em perder os meus arquivos. Então, é muito normal a gente ver aí pessoas comentando aí cursos e outras situações, os serviços ensinando a formatar o seu computador sem perder os arquivos. É aqui que nós fazemos essa técnica. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em criar
e vou criar duas partições. Ao invés de criar uma, vou criar duas. Então nós vamos aqui em criar. A primeira partição ela será o disco C e ela será primária. E nós vamos usar o sistema NTFS, que é o melhor sistema para partições do Windows. Então nós vamos deixá-la aqui como C primária NTFS. Se você quiser dar um nome para ela, você pode dar, apesar de que no momento da criação do seu sistema, na instalação do seu sistema operacional, esse nome ele será renomeado, mas só para efeito de organização eu vou colocar essa partição com o nome de sistema. Essa partição aqui, ela vai ser subscrita, vai ser regravada no momento da formatação e da instalação do meu computador. Então, por hora, eu vou apenas deixá-la criada. O cluster size eu deixo sempre em default ou padrão, e aqui eu vou dar um tamanho para ela. Para os sistemas Windows, normalmente é interessante que você deixe aí pelo menos uns 20 a 25 GB de espaço para que você possa receber o seu sistema Windows. Caso você vá instalar mais softwares, caso você vá instalar games e tal, é interessante que você deixe esse espaço maior. Por padrão você pode deixar aí até 100 GB, 120 GB, ok? A minha recomendação é que você deixe aproximadamente uns 100 GB. Isso vai depender também do tamanho do HD. Se você tem um HD de 500 GB, você pode deixar 100 GB. Se você tem um HD de 1 TB, né? O ideal é que você deixe em torno de uns 100 a 120 GB. No nosso exemplo aqui, nós vamos deixar apenas o necessário para a instalação do nosso Windows. E o mínimo para a instalação do Windows que eu recomendo que você deixe é de 25 GB. Feito aqui o procedimento de separação do espaço, eu clico em OK para que ele possa criar aqui a minha partição. Observe que agora ele já tem aqui uma partição de sistema, modelo formato NTFS, e uma não alocada. Note-se também que essa partição ainda não está formatada, ela apenas está criada. Eu vou deixar ela dessa maneira e não há necessidade de formatar. Essa segunda partição, supondo que seja todo o restante do meu HD, no seu caso aí vai ficar uma partição gigantesca aí com 80% de espaço, dependendo do tamanho do seu HD, eu vou criá-la também. Clico em criar e agora nós vamos mudar a lógica aqui. Ao invés de primária, nós vamos colocar como lógica e vamos escolher uma outra unidade aqui disponível. No caso do nosso virtualizador aqui, ele encontrou como unidade livre a primeira, a unidade E. Então, essa que eu vou deixar. O formato também vou deixar NTFS e aqui também vou deixar default. Vou utilizar todo o espaço disponível. Daí você pode querer de repente criar 2, 3 partições e separá-las, uma só para vídeos, outra só para músicas, outra só para programas ou para arquivos de texto. Bom, fica a seu critério. Você pode criar um número aqui de partições, assim, não é ilimitado, mas até onde derem as letras aqui, você pode criar partições no seu HD. Eu não recomendo criar muitas partições. Ideal que você crie aí no máximo 2 ou 3 para os seus arquivos. Caso você deseje separá-los, né? Por exemplo, uma partição só para músicas, outra só para vídeos, você pode sim, é até interessante que você faça. E no rótulo, você cria aqui um rótulo para essa partição. Eu vou criar arquivos. Então essa será a minha partição padrão para guarda de arquivos quando o meu sistema operacional estiver instalado e a minha máquina estiver pronta para uso. Clico em OK novamente. Observe que agora ela tem 2 partições criadas. Ela tem a primeira aqui de sistema e a segunda aqui de arquivos. Ambas não estão formatadas. Agora eu vou formatar somente a minha partição de arquivos. Clique em Format. Vou deixar aqui o nome dela como arquivo como já estava. Vou deixar o sistema de arquivos NTFS e vou clicar em formatar. Uma vez feito esse procedimento, agora nós vamos fazer com que tudo isso aqui seja aplicado, ou seja, uma vez que eu fiz aqui a ordem
dos procedimentos, note que eu não formatei a unidade de sistema. Eu deixei a unidade de sistema criada, porém não formatada. A unidade de arquivos eu já vou deixá-la previamente formatada. E tem uma razão para fazer isso. Depois que terminar a instalação do sistema operacional, quando estiver na minha tela do Windows, o meu computador conseguirá ver essa partição e eu não precisarei recriá-la lá dentro do Windows. Agora eu vou aqui em aplicar para que o meu Partition Wizard realize os procedimentos. Agora ele me pergunta aqui se eu devo aplicar essas modificações. Então ele recomenda, né, que após terminar esse procedimento você reinicialize o computador para ver as modificações refletidas no mesmo. Então é só clicar em Yes e aguardar aqui que ele faça os procedimentos. Agora ele vai fazer os procedimentos de forma prática. Você deve aguardar esses procedimentos. Uma vez terminados esses procedimentos, você poderá fechar o programa e reinicializar o seu computador para visualizar as partições criadas. Prontinho, ele realizou aqui os procedimentos. No nosso caso aqui foi bem rápido. Dependendo da velocidade do processador, da quantidade de memória e do tamanho dos seus HDs, caso você decida fazer com mais de um HD, pode ser um tempo maior, ok? Isso pode demorar alguns minutos, mas no nosso caso aqui foi bem rápido. Uma vez que ele já foi feito aqui a aplicação, eu já posso agora fechar o nosso software e inicializar o meu computador. Se eu inicializar o meu computador agora aqui no mesmo sistema operacional, eu já terei acesso aqui ao meu disco e já conseguirei ver essas partições aqui dentro do meu sistema. Pelo menos a partição de arquivos, ela vai estar disponível para guarda de arquivos, porque o meu computador já vai conseguir visualizar isso, apesar de eu não ter um sistema operacional presente na máquina ainda, mas eu já vou ter condições de trabalhar aqui a guarda de arquivos e tal, usando essa partição. Vamos aplicar isso aqui, vamos inicializar o computador aqui para que nós possamos fazer aí esse procedimento. Voltando aqui ao nosso sistema operacional, nós vamos novamente lá no nosso Windows 7 de exemplo. Poderia abrir com Windows XP também, não tem problema, mas vou abrir novamente com Windows 7. Bom, agora que já inicializamos aqui o nosso sistema operacional em modo de manutenção, já podemos aqui verificar a aplicação do particionamento que nós realizamos ali com o nosso Partition Magic. Vou clicar em pastas aqui, ou no meu computador aqui, vou dar 2 cliques aqui para abrir, e agora observe que o nosso cenário mudou. Nós já temos aqui, olha, além dos sistemas virtualizados, o nosso HD ele já aparece aqui particionado. Olha, a unidade de arquivos que nós criamos aqui já está previamente formatada, ela já está pronta para utilização. Então aqui nós já podemos colocar arquivos aqui nessa unidade, criar pastas. Vou até criar uma pastinha aqui. Nessa pasta eu posso criar aqui, por exemplo, uma pasta de músicas. Vou criar aqui uma outra pasta para vídeos e vou criar aqui mais uma pastinha, criar uma nova pasta. Vou criar uma pastinha para documentos. Uma vez feito isso aqui, aqui eu já posso, inclusive se eu tivesse aqui no caso os backups trazidos da minha máquina antiga, eu já poderia restaurá-los aqui, né, diretamente. Basta ter aqui o meu pendrive e poderia já transferir usando esse sistema mesmo aqui de forma segura aqueles arquivos. Lembra da situação dos vírus, trojan, cavalo de Troia citado no início da nossa aula? Então, aqui no nosso sistema nós temos aqui, não são totalmente atualizadas, mas nós temos aqui algumas ferramentas dentro do nosso menu
que elas trabalham e elas fazem a limpeza da maioria dos vírus comuns que costumam existir aí, essas pragas virtuais que costumam causar problemas abrindo janelas, abrindo pop-ups. Elas todas podem ser resolvidas utilizando aqui essas ferramentas. Olha, nós temos aqui várias ferramentas como o Spyboot, temos aqui rootkits, né? Nós temos aqui remover antivírus fake, temos ferramenta aqui, temos o ClanWin, temos o Avira, o Avast. Essas ferramentas, elas estão aqui disponíveis para que você possa fazer a limpeza, né, dos seus arquivos e excluir os vírus e pragas virtuais que porventura estejam presentes ali nos seus arquivos. Elas têm uma boa efetividade, apesar de não estarem totalmente atualizadas, mas você conseguirá fazer uma boa limpeza, eliminando a maioria das pragas virtuais existentes. Voltando aqui, nós temos aqui voltando aqui no nosso computador. Se eu tentar acessar essa unidade C de sistema, ela vai estar aqui disponível, pronta para inicialização, mas não teremos ainda o sistema operacional. Então, até aqui nós temos deixado o nosso computador pronto para receber o nosso sistema operacional Windows pela primeira vez. Então, na próxima aula nós vamos dar a continuidade mostrando para você como fazer a instalação do sistema operacional numa máquina previamente preparada como essa que nós deixamos aqui. E eu quero te agradecer pela sua participação até aqui, lembrando que nas próximas aulas agora nós vamos fazer a formatação dos sistemas operacionais Windows XP, Windows 7 e Windows 10, mostrando todos os detalhes e instalação dos softwares, entrando aí de forma prática na manutenção desses sistemas operacionais. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula, pessoal.